meus alunos e alunas, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, hoje nós vamos começar mais uma aula de história, tá? Nossa primeira aula gravada por mim. O assunto da nossa aula será sobre os primeiros agrupamentos humanos, tá? Essa aula será dividida em blocos, certo? Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos começar estudando as duas teorias que explicam o surgimento dos primeiros agrupamentos humanos, os primeiros seres vivos, tá? Então, a primeira teoria que explica a origem do ser humano é a teoria do criacionismo. É até uma teoria muito próxima da nossa sociedade, né? Da nossa construção até religiosa, pois boa parte dessa teoria está constando lá na Bíblia, né? Principalmente no livro de Gênesis. Então, a teoria do criacionismo, ela defende a ideia de que todos os seres vivos e toda a matéria existente em todo o universo foram criação de Deus. E a partir dessa criação é que Deus criou tanto o próprio universo, como os seres humanos, como os animais, enfim, tudo aquilo que compõe, né, o universo. Tá? Então, essa imagem que está à frente, né, de vocês, no nosso slide, é uma imagem que foi pintada por Michelangelo, tá? Durante o século XV. E essa imagem ela representa a criação de Adão, né? Aquela história de que, bíblica, né, de que Deus criou Eva e Adão e foram eles os responsáveis por fazer toda a formação dos seres humanos pela humanidade, tá? Essa teoria é uma teoria que está muito relacionada com a religião, né? Com diversas crenças religiosas, e por ser uma teoria ligada à parte religiosa, ela não é tão aceita pela ciência, né? Que tem outras bases para poder aceitar uma determinada explicação sobre o universo. A outra teoria, que é uma teoria que foi elaborada por Charles Darwin, né, ela tem como um pressuposto a ligação com a ciência e com a razão. Então, essa teoria ela é chamada de evolucionismo, é uma das teorias mais aceitas para explicar a origem dos seres humanos pelos cientistas. E lá por volta do século XIX, né, Charles Darwin ele vai afirmar que o ser humano e todos os seres vivos são resultado de um longo processo evolutivo, né? Como a gente pode observar nessa imagem aqui, tá? Então, a gente estaria ao longo de um processo evolutivo, né, nos aprimorando até chegar à versão que nós somos hoje, vamos dizer assim, né? Fazer até um desenhozinho aqui. A gente estaria passando por esse processo evolutivo até chegar ao que nós somos hoje, tá? Então, nós passamos assim nessa seleção, né, onde várias mudanças provocadas pelo meio ambiente foram capazes de nos transformar e nos adaptar, tá? E assim sobrevivemos como espécie humana. Então, segundo essa teoria, os seres humanos e os macacos teriam descendido de um ancestral comum, que é o primata, tá? Então, existem muitos debates a respeito dessa teoria, onde muitos afirmam que nós viemos, né, descendemos do macaco. Não, nós tivemos um ancestral comum, que foi o primata, mas não descendemos do macaco, né? Depois desse primata, os seres humanos vão descender para uma escala e os macacos para outra escala evolutiva, tá? Então, no intuito de nós trazermos essas duas teorias, não é para a gente dizer a que está certa e a teoria que está errada, tá? São as teorias que explicam, as duas teorias mais conceituadas no âmbito do conhecimento, né, do pensamento, sobre a explicação da origem do ser humano, tá? Então, na ciência, nós nos embasamos nas duas explicações, porém,
nós vamos nos debruçar mais sobre a teoria do evolucionismo, por ser uma teoria ligada à ciência, né? E a história é uma disciplina que é uma ciência, então ela precisa de dados para poder realizar determinadas afirmações, tá? Então, de acordo com a teoria do evolucionismo, os primeiros hominídeos são esses primeiros seres humanos, né? Essa primeira forma de vida humana que descendeu desse primata, tá? E eles vão passar por um longo processo evolutivo há cerca de 2 milhões de anos. Datamos há cerca de 2 milhões de anos o surgimento desses primeiros hominídeos. E eles também vão receber o nome de gênero Homo, tá? Uma classificação, né? Vocês provavelmente devem estar estudando ou estudaram na ciência, na disciplina de ciências, esses gêneros, né? Cada, vamos dizer assim, animal possui o seu gênero, né? O nosso gênero, enquanto seres animais, é o gênero Homo, tá? Então, a evolução do gênero Homo é conhecida por meio de estudos de fósseis, né? Nós estudamos o que são fósseis, né? Esses vestígios antigos deixados, e a partir desses vestígios de fósseis, né, onde está toda a característica química de nós seres humanos, é que os paleontólogos fazem, né, o estudo para identificar, tá, a data desse humano encontrado. Então, o primeiro fóssil mais antigo encontrado está no continente africano, foi encontrado lá no continente africano. Esse primeiro fóssil é chamado de Australopithecus africanus, tá? Essa imagem aí, ela mostra um pouco desse primeiro achado, né, e estudado pelos paleontólogos, onde eles conseguiram identificar que há cerca de 3,5 milhões de anos ele viveu, tá? E segundo os estudiosos, esse primeiro hominídeo, tá, ele teve as seguintes características: ele caminhava sobre os 2 pés, numa posição mais ereta, alimentava-se basicamente de vegetais e era de porte pequeno, tá? O esqueleto mais antigo encontrado na África foi de uma mulher chamada de Lucy, tá? E até vocês podem realizar uma pesquisa pela internet para identificar a Lucy, tá? Inclusive, já existe, né, uma reconstrução feita por meio do computador dessa imagem dessa primeira mulher encontrada, esse primeiro hominídeo. Vamos lá, seguindo, o outro hominídeo na escala evolutiva foi o Homo habilis, considerado o primeiro representante do gênero Homo. Viveu há cerca de 2 milhões de anos, na África também. Foi chamado de Homo habilis, no sentido de ser mais habilidoso, então ele já tinha uma destreza maior que o Australopithecus, então já utilizava instrumentos em pedra, em madeira, já realizava a caça de animais, e a carne servia bastante para a sua alimentação. Aqui nós temos 2 imagens, tá? Essa primeira imagem aqui, a reconstrução do Homo habilis, tá? E essa imagem aqui é o crânio, né, que foi encontrado, e a partir desse crânio é que foi realizada uma montagem para nós termos mais ou menos a noção de como era esse primeiro hominídeo, tá? A gente percebe que essa semelhança com o macaco realmente leva a muita discussão em torno, né, da semelhança dos seres humanos ou não com os macacos, né, devido a essa linhagem descender, né, de forma igualitária. Então, é isso que gera um conflito muito grande acadêmico, uma discussão muito grande entre diversos pensadores e teóricos a respeito dessa teoria. Continuando, o Homo erectus é o descendente direto do Homo habilis, né, e ele já passou por uma escala evolutiva, então assim, ele já tem uma postura mais ereta, tá? Por isso que o nome dele é Homo erectus. A gente também precisa estar atento, né? Esses nomes são muito diferentes, mas se a gente prestar um pouco atenção nas características, foi exatamente por isso
que elas foram elaboradas, né? Esse nome foi dado justamente por conta das características desses hominídeos. Então, o Homo habilis, por ser mais habilidoso, recebeu esse nome. O Homo erectus recebeu esse nome porque ele tinha uma postura muito mais ereta, né? Aproximando-se mais da postura humana que nós temos hoje. Então, uma das características importantes do Homo erectus foi que ele aperfeiçoou os instrumentos em pedra, né? Ele já caçava animais de grande porte, e ele também teve o avanço na habilidade de aprender a utilizar o fogo, né? Então, a utilização do fogo foi um divisor de águas no processo evolutivo, porque permitiu aos primeiros habitantes se adaptar a regiões frias, né, lá do continente asiático e também europeu. Então, de fato, a utilização do fogo não só colaborou para o processo evolutivo desses hominídeos, como também para o povoamento da terra, né? A defesa desses hominídeos, a sobrevivência deles diante de outros animais foi bastante significativa também com o surgimento, né? O aprender a utilizar o fogo e o surgimento também. Então, nós chegamos ao Homo sapiens de Neandertal. Então, muitos relatos sobre o homem de Neandertal diz que o mesmo ele foi encontrado basicamente nas cavernas, tá? Por isso a expressão surge homem das cavernas, né? Porque muitos dos homens de Neandertal foram encontrados em cavernas. Então, o homem de Neandertal ele praticava a caça e a coleta em grupos. Então, já existia um grupo maior, né? Não era somente um hominídeo isolado, ele já estava formando grupos, reunindo grupos porque eles assim sabiam que poderiam se proteger melhor. Já havia que a criação de vínculos, né? Então veja como o processo evolutivo levou o ser humano também à necessidade de socialização. Então esse homem de Neandertal ele fazia sepulturas, ele já tinha a prática de cobrir esses corpos que vinham a morrer com pedras e terra, né? A preocupação com a morte, né? Com o cuidado desse corpo que está sendo entregue para um pensamento sobrenatural, né? Um pensamento já da ideia de que existia algo além daquela vivência desses primeiros hominídeos, tá? E eles realizavam também cerimônias, né? A gente aqui chama de cerimônias religiosas, mas numa linguagem mais comparativa, para a gente entender mais ou menos essas reuniões que eles faziam para a despedida desse companheiro, né? Desse amigo que eles viviam na época dentro desses grupos. Aqui nessa imagem nós temos uma